o papel do imaginário e da imaginação no combate ao desencantamento do mundo que se inicia na subjetivação e na racionalização moderna? Olha, existe uma aposta entre alguns autores, sejam eles mais contemporâneos ou até modernos, e o C.S. Lewis vai falar de autores medievais, ali no Imagem Descartada, sobre o imaginário como uma resposta, ou no mínimo alternativa, a esse desencantamento do mundo por essa racionalidade matemática, por essa racionalidade calculadora, isso que depois o Habermas vai falar fortemente e descrever, né, como essa racionalidade criticada ali, cartesiana, etc., e que não foi esquecida ou não deixou de ser cultivada. Muitas vezes, na história das ideias, claro, nós estamos fazendo uma história da filosofia, tem como a gente fazer uma história, né, das ideias universais, mas movimentos importantes que aconteceram, principalmente na literatura, lembre-se, o Renascimento aconteceu primeiro na literatura e na política, para depois ter seu lugar, ou simultaneamente seu lugar na filosofia. Mas pense em Dante, por exemplo, a Divina Comédia, como que ele colocou em imagens muito vívidas ali todo esse caldo que era o mundo ocidental até então. Ali, com a Divina Comédia, vários personagens dessa história, seja ela grega, seja ela romana, seja ela medieval, estavam ali presentes nas andanças do céu, do inferno ou do purgatório. E ele colocou ali imagens muito vívidas, ora condenando as pessoas, ora absolvendo, colocando em suas bocas declarações, mas o que ele estava fazendo com isso? Ele estava formulando um imaginário moderno nas pessoas, não só pela racionalidade calculadora, mas por imagens muito vívidas ainda, tácitas, né, desse imaginário cristão pressuposto, mesmo que ele estivesse fazendo críticas, mesmo que ele estivesse fazendo ali uma leitura nada ortodoxa de quem estava no céu e quem estava no inferno, ele estava esboçando ali críticas imagéticas, mais do que argumentos, numa prosa e em todas as suas colocações ali. O mesmo pode ser dito no Elogio da Loucura, do Erasmo, o mesmo pode ser dito por Cândido e Otimista, do Voltaire. São obras literárias em que eles não colocavam apenas ali os seus tratados lógico-matemáticos, eles escreveram sobre isso, mas que eles faziam de outra maneira. A utopia do Thomas More, a forma como que a imaginação de uma ilha sem lugar na realidade, ajudaria, claro que é um projeto bem platônico, né, de política, mas ajudaria, por exemplo, a orientar a política da realidade. É um exercício de imaginação, a utopia. Então, eu não desvincularia tão rapidamente, principalmente nesse momento do início do humanismo, porque o humanismo ele foi uma redescoberta, uma renascença do projeto de florescimento humano pelas humanidades. E a literatura, a escultura, as artes de maneira geral, a poesia, a prosa, eram fundamentais. E, bem, o Lewis vai dizer que isso também não é uma exclusividade da modernidade. Isso encontra suas raízes também, de uma maneira muito diferente, mas encontra suas raízes ali também no medievo. Então, sempre foi uma tensão. Eu não colocaria como uma força posterior que veio responder nesse movimento. Sempre foi uma força de tensão na história. Ora mais forte, ora mais apagada. Ora, tendo vitória, por exemplo, essa racionalidade calculadora, junto com uma revolução científica, muitas forças operando sobre esse princípio do raciocínio, do desencantamento do mundo, do saber é poder, que puderam, por exemplo, fazer com que a gente achasse que a imaginação estivesse sendo cultivada, talvez, ou esquecida, e que foi redescoberta posteriormente numa era de romantismo, etc. É claro que esses picos, né, de interesse acontecem, mas que deixou de ser uma força sempre
tensionando a história, eu acho que sempre foi, sempre foi. Desde dos filósofos que optavam por escrever não tratados, mas diálogos, até aqueles que optavam por construir suas considerações filosóficas a partir, por exemplo, dos poetas gregos, das tragédias gregas, e não somente dos tratados filosóficos. Então, acho que sempre foi uma força de tensão, não diminuiu na modernidade, pode ter sofrido um apagamento frente às forças dominantes ali, o ceticismo, a Revolução Científica, mas ela sempre esteve ali como uma força de tensão e, claro, no esgotamento disso, alguns séculos depois, reapareça em movimentos românticos, por exemplo, né, no chamado romantismo, né, que isso parece que tem uma força maior, mas também não significa que a razão calculadora não está lá, que esse desencantamento do mundo também não está lá, etc., essa resistência, né?